Eu estive pensando esses dias sobre Adão. Lembra de Adão? Deus criou Adão do pó da terra. Deus olhou para Adão um dia e disse assim: não é bom que ele esteja só. Fez uma esposa. Estava ali Adão e Eva vivendo no jardim paraíso, jardim do Éden, ou jardim das delícias. Ele tinha tudo. Deus só tinha dito uma coisa para ele: Adão, confia em mim. Eu vou te pedir para você confiar só em uma coisa. Todas as outras você pode ter, mas uma coisa você vai guardar, você não vai ter, que é justamente para provar, para que você entenda que você precisa de mim, que eu sou importante na sua vida. Eu só quero isso. E foi apenas nessa única coisa que Adão errou. Adão, ele não tinha referência de pecado nenhum, de erro nenhum, de decisões erradas nenhuma. Ele poderia tomar a decisão que ele quisesse. Ele deu nome aos animais e a todas as coisas que haviam na terra. Só havia uma coisa que poderia atrapalhar a vida de Adão, prejudicar a vida de Adão. Só havia uma coisa, e essa coisa só dependia dele. Preste atenção, Adão não perdeu para o diabo. Adão não perdeu para Eva. Adão perdeu para ele mesmo. Só havia uma possibilidade de Adão perder tudo que Deus havia dado para ele. Se ele tomasse uma decisão errada naquilo que Deus havia determinado. E ele tomou essa decisão, ele perdeu para ele. E é ruim, irmãos, quando a gente perde para nós mesmos, né? E o interessante é que muitas das vezes a gente não reconhece. A gente começa a procurar e começa a tentar encontrar os culpados por aquele sofrimento que nós estamos vivendo. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, a maioria dos sofrimentos, a grande maioria dos sofrimentos que nós estamos passando ou já passamos, é fruto de escolhas erradas que nós mesmos tomamos. Adão perdeu tudo. Agora imagina a cabeça de Adão, quando os anjos vieram escoltando Adão e Eva para saírem do jardim. Perdeu. O coração dele deve ter ficado angustiado durante toda a vida dele, e ele não viveu pouco. Talvez no coração dele houvesse ainda aquela esperança, talvez não, havia ainda a esperança, de repente, de tudo ser transformado, ser mudado. Porque Deus, Ele havia dado uma promessa, Ele havia dado uma direção. Ele disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, como dizendo assim, vai vingar Adão. Só que Adão errou, não por causa da serpente, não foi culpa da serpente, foi culpa dele, porque tudo estava nas mãos dele. Mas ele passou a viver com aquele sentimento de fracasso. A história veio andando, até um dia em que o anjo do Senhor visita uma jovem chamada Maria. Aí esse anjo diz para Maria, diz assim: olha, Maria, tu és uma escolhida. Deus tem um propósito de salvação para a humanidade. E esse propósito vai começar a ser executado agora, por esses dias. Descerá sobre ti o Espírito Santo, poder do Altíssimo te envolverá, e você ficará grávida. O menino, esse filho que vai ser colocado no teu ventre, ele será o Salvador
de toda a humanidade. Jesus nasce, cresce, prega, ensina, realiza milagres, manifesta poder, pessoas são curadas, cegos passam a enxergar, coxos passam a andar, paralíticos são restaurados, mortos ressuscitam. Mas quando as pessoas olham para Jesus, o mundo vive o conflito. Existe um conflito de todos contra Jesus. Até os discípulos que estavam seguindo Jesus, tem um momento que eles abandonam Jesus, que eles vão embora. Eles dizem assim: a tua palavra é dura, o teu sermão é duro, o Senhor pressiona muito a gente. E vão embora e deixam Jesus lá. E Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês também não vão? E os discípulos dizem: para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Mas a grande questão é o turbilhão de sentimentos que habita no coração do homem desde quando Adão tomou a decisão errada. Eu imagino que hoje a humanidade, ela não está se dando conta do tempo tão pesado, do tempo tão tenebroso que nós estamos vivendo. As pessoas já não estão mais pensando fora da caixa. Elas já estão pensando de acordo com o sistema que está sendo ensinado. Quando Jesus começou a pregar, o conflito que foi gerado nas pessoas foi porque justamente ele começou a ensinar que talvez o reino dos céus não estaria dentro daquele formato que a religião estava ensinando. Aí Jesus começou a falar de uma forma diferente. Jesus começou a dizer assim: olha, mas se o boi cai num buraco num dia de sábado, vocês não vão lá para tirar? Por que não salvar? Por que não curar também no sábado? A religião ensinava tantas coisas e Jesus ele começou a vir e falar coisas um pouco diferentes, um pouco mais centradas em uma mentalidade livre, liberta. Por que Jesus quer nos dar uma mente livre? Para que o diabo não consiga nos ludibriar, nos enganar como enganou Adão. Para que quando o diabo ele venha sobre você, ele venha com propostas para você, porque o que o diabo tem são propostas, você possa parar, analisar e dizer: peraí, o que Deus falou foi outra coisa. Mas ainda assim as pessoas mataram Jesus. Você imagina agora o sentimento dos discípulos, o sentimento de perca. Os discípulos perderam Jesus. Jesus morreu. Ele foi colocado no túmulo. O túmulo foi selado. Tinha guardas vigiando. Os discípulos não sabiam para onde ir. Para onde nós iremos? Não sabiam mais. Pedro voltou para pescar. Outros foram com ele. Até que no domingo de manhã começou a se ouvir uma notícia em Jerusalém e arredores. Qual foi a notícia? A notícia de que um anjo veio do céu, rolou a pedra do sepulcro e Jesus ressuscitou. Essa foi a notícia que começou a correr. E pensa numa notícia que correu rápido. A Bíblia diz que Pedro, quando ouviu falar, também correu até mais do que o outro discípulo. E quando ele entrou no sepulcro, ele viu que não tinha mesmo um corpo lá. Jesus não estava lá. Estava só aquele lenço que cobriram ele. Que não é o Santo Sudário. Não é o Santo Sudário, para quem conhece um pouco da história,
não tem nada a ver com Jesus, não é da época de Jesus, não é o sangue de Jesus, foi inventado. Mas quando eles percebem que o túmulo está vazio e realmente eles começam a procurar, onde será que ele está? Será que roubaram o corpo ou será que ele ressuscitou mesmo? Aí alguém disse assim, não, ele ressuscitou, eu falei com ele. Aí um outro grupo diz assim, Jesus apareceu para a gente. Aí um que foi Tomé disse assim, eu só acredito vendo se eu tocar na ferida dele. E de repente Jesus aparece lá e diz assim, ó, Tomé, bota o teu dedo aqui na minha ferida. Mas a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, ele vive, passa alguns dias, 40 dias com os discípulos, inclusive come com eles. Teve um momento em que aproximadamente 500 pessoas estavam com Jesus, reunidas com Jesus. A ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, ela nos traz uma mensagem que eu quero que você guarde isso, porque isso é uma preciosidade muito grande. Essa palavra, essa mensagem que a ressurreição nos dá, pode mudar a nossa vida para sempre. A mensagem da ressurreição é Deus dizendo para mim e para você, que apesar dos nossos erros, que apesar das nossas falhas, nós não estamos sozinhos. A ressurreição de Jesus traz uma mensagem dizendo que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Deus não se esqueceu de nós. Que apesar das percas que nós já tivemos na vida, das dores que nós temos sofrido ao longo dos anos, as dúvidas que têm pairado sobre a nossa mente, não impedem que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. A ressurreição de Jesus traz essa mensagem, de que Ele é Deus, de que Ele veio atrás de mim e de você, Ele veio nos resgatar, Ele veio nos comprar, Ele veio pagar o preço para que estejamos com Ele por toda a eternidade. A ressurreição de Jesus, ela tem essa mensagem, você não está só. A ressurreição de Jesus, ela traz a mensagem de que nós não estamos só, porque nós temos um Pai celestial.